Olá, começando mais um Lado B da notícia. O programa de hoje é interessante, nós estamos subindo para Guaçuí, né? Vamos bater um papo sobre a política em Guaçuí, né? Trazendo aqui como convidado o vereador Vanderlei Moraes, ele que foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, representando aí a região do Caparaó, um vereador bastante atuante. A entrevista vai ficar quente, hein? Não é moleza não, viu, Vanderlei? Obrigado, Basílio. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Caparaó está cada vez mais lindo, convido a todos a participar. Obrigado mais uma vez por estar aqui com você e divulgar a nossa região lá, o turismo e a política, que é extremamente importante para nós. É uma honra para a gente, Vanderlei, te receber, até porque a gente também tem uma audiência muito boa na região do Caparaó. Lembrando para a audiência que o Vanderlei também é radioterapeuta e pós-graduado, né? Não graduante, já concluiu. Já concluí. Pós-graduado em gestão pública, né? Isso. É um vereador com grife. Né? Eu tenho me esforçado bastante, né? Também tenho uma larga escala aí na área de saúde, né? Eu sou tecnólogo especialista em radioterapia. Senão o Bruno vai ficar com ciúme, Basílio. Ele trabalha com o Dr. Bruno Rezende, que é deputado hoje, né? Deputado, foi diretor clínico do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Mas, Vanderlei, vamos lá, vamos começar. Quadro político hoje em Guaçuí. A gente sabe que está muito longe, né? Estamos aí há 1 ano e meio, mas o quadro político da cidade, dos municípios, vão se configurar agora, daqui para o final do ano. Sim. Aí depois, em 2024, a coisa já começa a esquentar mais. Nós tivemos lá o prefeito Wagner Rodrigues, isso. A prefeita Vera Costa, que é a anterior do Jauar, isso. Marcos Jauar, que é o atual prefeito. Me parece que os três vão entrar na disputa aí o ano que vem. É essa a sua percepção também? Tem assim esses comentários, né? As pessoas têm esse comentário na rua do Wagner, do Jauar e da ex-prefeita Vera Costa. Existe esse termômetro, vamos dizer assim, né? Eu espero que surjam nomes novos, que tenha outras pessoas novas também, para poder dar um equilíbrio, né? Eu acho que a política tem que ciclar, né? A gente não pode ficar com os mesmos tempos. Eu costumo dizer, Basílio, que até erros novos é importante, né? Erros velhos eu acho que a gente tem que, né, passar um pouquinho aí. Espero que saia candidatos novos, tem bons nomes lá, dentro da Câmara de Vereadores tem bons nomes. São quantos vereadores? São 11 vereadores. 11 vereadores. O prefeito lá tem maioria na Câmara? Não tem maioria. A base dele, então, é apertada, né? A base dele é apertada, muito apertada. Ele tem uma política hoje que ele precisa ter uma articulação muito boa para ele poder tocar. É um cara que tem, assim, muito boa intenção. Ele é um prefeito que trabalha, que, né, gosta de entregar resultado, mas no meu entendimento pessoal, tá, Basílio? Ele deixa a desejar em alguns aspectos, tá? Eu já tenho um pouco mais de vivência, eu já estou no 2º mandato. Eu fui o 2º mais votado no 1º mandato, fui o mais votado agora, eu fui o 3º mais votado para deputado estadual, o 2º mais votado para deputado estadual, dentro da região do Caparaó, e para federal eu fui o 3º mais votado no partido geral no estado do Espírito Santo. Você ajudou muito o Dr. Bruno Rezende a se eleger deputado, né? Parece Sim. que lá ele deu um banho aí na concorrência. O Bruno, nós fizemos lá o dever de casa, teve mais de 2.500 votos, foi o mais votado da região. De Guaçuí ele teve o maior número de votos, tá? E foi o mais votado dentro de Guaçuí. Tá? Isso traz para você uma responsabilidade que mostra que você consegue multiplicar, né? Certamente você não teve essa votação para vereador, né? Então isso te aproxima mais de pensar mais alto politicamente. Você já está pensando isso, Vanderlei? Te peguei de surpresa. Falei pegou, que não ia perguntar isso. Pegou. Não, estamos pensando sim. A gente está se preparando. Inclusive, Brasil, nós fizemos esse trabalho, esse curso, essa pós-graduação, porque eu acho que, assim, com todo respeito, a Constituição tem uma falha muito grande nessas questões, quem pode, quem não pode ser política. Eu acho que a política passou da hora de ter amadorismo. Eu acho que nós precisamos de pessoas técnicas, pessoas competentes, pessoas com habilidade política e com vocação política, tá? E que tenha condições também de estudar para apresentar algum produto para a população. Não dá mais para ter amadorismo político. Até o próprio Tribunal de Contas, cada vez mais, ele vai afunilando o prefeito. Se o prefeito não tiver conhecimento, bagagem em gestão pública, ele terá muita dificuldade. Mas ele pode colocar uma equipe técnica? Pode. Mas antes dele colocar a equipe técnica, ele tem que saber o que a equipe técnica dele está fazendo. Porque é o CPF dele que vai para o Tribunal de Contas, vai para o Ministério Público de Contas e vai para o Ministério Público. Então ele tem que saber.
Ele não precisa saber de todas as pastas, mas a base ele tem que saber. Então ele tem que ter um pouquinho de know-how, ele tem que ter um conhecimento. Se não tiver, vai ter problema nas prestações de conta, vai ter problema depois que sair da política. Eu vejo que você tem uma atuação muito forte nas redes sociais. Aliás, é o que me fez te convidar, né? Eu recebo suas postagens, né, no WhatsApp e tal, acompanho. E você tem uma preocupação didática de colocar toda semana, ensinar o eleitor sobre um tema que às vezes o eleitor desconhece. Como que funciona uma comissão de educação na Câmara? Sim. Como que funciona uma comissão, né, de Constituição e Justiça? Então, isso já é uma preparação para conscientizar o eleitor de Iguaçuí. O que te faz entrar nesse caminho? São 2 caminhos que eu procuro trabalhar, né? Eu gosto muito de transparência, Basílio. Eu sou a favor de transparência 100%. Iguaçuí está longe de uma boa transparência. A região aqui de Cachoeiro, por exemplo, tem uma transparência muito bacana. A Câmara de Vereadores de Cachoeiro é exemplo de transparência, tá? Tanto a Câmara quanto a Prefeitura. Tá? No portal Transparência é muito importante. E Iguaçuí precisa, não só Iguaçuí, todas as prefeituras precisam ter esse nicho. Por quê? Se você informa a população te ajuda a fiscalizar. Te ajudando a fiscalizar, te ajuda a distribuir a renda para as políticas públicas. E também te ajuda a fiscalizar os secretários. E também ajuda a fiscalizar os vereadores. Então é um conjunto de fiscalização e de transparência que a população, tendo essa informação, ela acredita no seu mandato. E aí ela te fortalece. Passa a te fazer críticas construtivas e te ajudar com demandas que são, às vezes, demandas impopulares. Por exemplo, Iguaçuí tem um problema crônico. Sistema de água lá é uma vergonha, com todo respeito. Pois é, o que acontece? Outro dia eu vi uma matéria na televisão falando sobre esse problema em Iguaçuí. Dá uma explicação para a nossa audiência sobre isso. Iguaçuí é uma cidade privilegiada com água. Tá? Nós temos água boa, nós temos água por gravidade, nós temos pouco sistema de bombeamento, que isso encarece. Tá? Então Iguaçuí é privilegiado. Só que Iguaçuí está vivendo um período de 50 anos atrás. A cidade cresceu, a cidade desenvolveu, mas o sistema é praticamente o mesmo de 50 anos atrás. Lá é SAAI? É SAAI, tá? Não entrega um serviço de qualidade, não entrega, tá bom? Precisamos ter tratamento, precisamos ter captação, precisamos ter armazenamento, precisamos ter distribuição. Junto a isso, precisamos ter uma tarifação adequada, porque isso tem um custo. E também precisamos ter uma hidrometração adequada. Iguaçuí não tem. Eu não estou nem falando do esgoto. Porque pois é, eu ia te perguntar isso. Trata o esgoto lá? Não trata nada. Todo esgoto lá é acaba depositado vindo no rio. Aqui para Cachoeiro. Exatamente. Monteiro, né, e aqui faz o dever de casa, né? Aqui faz o dever de casa. Iguaçuí é uma vergonha com relação a isso. Todo o dejeto é depositado no rio. E aí nós vamos fazer política de meio ambiente como? Nós vamos fazer política de saúde pública como? Se eu não trato o esgoto, se eu não trato a água. Entendeu? Então, hoje, Iguaçuí tem um problema sério com a água. Primeiro que falta, porque as adutoras sempre dá problema. Por que dá problema? Porque nós temos uma água por gravidade, é muito alta, a água tem muita força, então precisa de uma engenharia adequada, é antiga, tá? É cano de ferro ou cano de amianto. Então, é um problema sério, até um problema crônico. E amianto já está até proibido, né? Exatamente. Ferro também já perdeu a sua validade. Então, o Iguaçuí precisa... Tá? Imediatamente pensar em tratamento e saneamento básico. Isso você acha que o município consegue resolver isso? Foi aprovado agora no governo Bolsonaro o novo marco regulatório do saneamento, né? Facilitando a concessão desse serviço para a iniciativa privada. Você pensa que é um caminho? Olha, a iniciativa privada é sempre muito... como é que eu vou dizer a palavra certa? Porque as pessoas têm uma tendência a entender errado. Eu pago R$23 numa água em Iguaçuí. Ok, uma tarifa pequena. Mas você tem tratamento? Você tem tratamento de esgoto? Você tem armazenamento? Você tem água em abundância na tua caixa? Quantas vezes por ano falta água na cidade e você fica ali à mercê? Então tem que se pensar nisso. Você paga por uma coisa que você não tem. A iniciativa privada, ela é uma opção. Hoje, fica em torno de uns 40 milhões para fazer todo esse know-how que eu estou falando. Mais ou menos. O SAAI tem um funcionário muito competente. A prefeitura não vai ter dinheiro para fazer isso. Não tem. Entendeu? A CESAM, que seria a estatal, não está lá. Não tem outro caminho, eu acho. O Estado lançou um pacote de 4,3 bilhões semana passada, na Semana da Água, né? No Dia Nacional Mundial da Água.
Eu não sei como é que será distribuído isso para os municípios, entendeu? Não sei como é que será feito. Mas é um caminho, entendeu? E a iniciativa privada é outro. Tá? Nós temos que pensar também em geração de emprego e renda, né? Melhorar o salário do contribuinte, melhorar o salário do colaborador que trabalha, né? Porque hoje os colaboradores do SAI, ele não tem um salário adequado, entendeu? A maioria das vezes não tem nem EPI para trabalhar, entendeu? Então eu sou um crítico ferrenho da água de Iguaçuí. Isso está nas redes sociais, não estou falando aqui, você pode entrar nas minhas redes sociais, você vai encontrar lá. Eu fui proibido de entrar na ETA de Santiago um tempo atrás. Por que te proibiu? Porque eu queria mostrar o que é feito lá e o diretor anterior a esse, falou que eu não podia entrar, entendeu? Como vereador? Eu não posso fiscalizar, aquilo ali é público, entendeu? Então eu mostrei isso nas redes sociais, depois o prefeito foi lá e resolveu essa questão, mostrei as estações de tratamento. O poder de investimento é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque ele entrega um serviço de péssima qualidade, faz uma tarifação de péssima qualidade, entendeu? E contrapartida ele não consegue entregar nada. Tá? Então eu sou um crítico ferrenho do SAI de Iguaçuí. Não você entrega tem resultado. Uma pegada, eu percebi isso pelas redes sociais, você tem uma pegada mais à direita, né? Sim. Isso, você tem uma pegada, inclusive você defende muito a escola cívico-militar e tentou, junto com a bancada federal, não sei qual foi o deputado, levar uma escola cívico-militar para Iguaçuí. Qual a sua impressão desse tipo de escola hoje? Que você estuda isso? Estudo muito, inclusive eu fui militar por 10 anos e eu saí da área rural, Basílio. Eu sou menino de roça. Então, a escola, né, a vida militar mudou a minha vida pessoal. Eu fui alfabetizado velho. Eu fiz faculdade já com 27 anos. Entendeu? Eu fiz pós-graduação já velho. Tá? Então, eu tive um estudo não de tão fazer. Velho assim também, não. É porque parece, Basílio, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos no curral com meu pai, na roça. Na roça começa cedo. A prioridade na roça é trabalhar, não é estudar. Né? Na minha época era assim. E aí o que acontece? Aí, quando eu entrei no quartel, foi quando eu fui ter a oportunidade de entrar na faculdade. Terminar o 2º grau, porque eu passei a ganhar um salário melhor, eu pude pagar, pude pagar o 2º grau, e depois entrei na faculdade. E aí eu pude custear isso no Rio de Janeiro. Então eu vou dizer para você, o meu primeiro carro eu consegui com o salário do quartel. A minha faculdade eu consegui com o salário do quartel. O meu curso tecnólogo eu consegui com o salário do quartel. A minha casa eu consegui com o salário do quartel. Então eu tenho uma vida antes e depois do quartel. E eu sei como isso foi bom para mim. Como que leva isso para a escola? Que a gente está falando de uma escola de sim, ensino fundamental, médio. Essa que você tentou levar, o que aconteceu no caminho que essa escola acabou não saindo então, lá em Iguaçuí? Em 2019, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, lançou o ESIM e o PESIM, que é a Escola Cívico-Militar e o Programa Cívico-Militar. Eu entrei nesse embate, comecei a ler o programa, fiz reuniões, inclusive fiz reunião com o Tenente Coronel Gilson Passos de Oliveira, que era o coordenador diretor do PESIM. Reunimos com mais de 10 oficiais lá em Iguaçuí, inclusive com a secretária de Educação atual, a possibilidade da escola, entendeu? Nós fizemos uma votação no ano da Vera, né, duas escolas, Deogleciano de Oliveira e o CAIC. Ganhamos no Deogleciano de Oliveira, porque tem que ter uma votação, né, um plebiscito, e perdemos no CAIC, porque o programa do PESIM, ele é muito bacana, porque o interessante é você ter escola cívico-militar nos bairros de vulnerabilidade, questão social, questão de tráfico de droga, prostituição, questão de criminalidade. Então a escola ela vem com uma opção para esses bairros, para colocar os seus filhos dentro da escola e a gente fazer uma barreira com essa criminalidade. Então a escola te traz essa bagagem. E eles têm receio de que a escola ela vai doutrinar o aluno. Não tem doutrina no aluno. O militar que está na escola, ele é um auxiliar do professor. Ele vai ajudar a colocar o civismo. Andar uniformizado, chegar no horário, hastear o pavilhão nacional, cantar o hino nacional, a respeitar o professor, a respeitar o coordenador. De fato entender que ali é para estudar. Mas ali tem... Você pode fazer artes marciais, lá tem jornalismo, lá tem a escola mirim, tem vários cursos, vários programas dentro do programa da Escola Cívico-Militar que ajuda esse aluno a seguir a vida dele. Você conhecia alguma escola? Espírito Santo tem alguma que você tem aí? Tem. Eu tive agora recente em Viana, conheci 2 escolas cívico-militar, inclusive a primeira do estado, que é em Viana,
né, com o diretor lá, que é o Jair, maravilhoso diretor, o Jair e o Lúcio, conheci as duas. Quando ele abriu a escola, eu quero parabenizar o prefeito de Viana, que ele fez a escola do zero. Ele fez do tijolo, da fundação, para ser escola cívico-militar. E ele teve uma certa crítica, né, mas deu 5 mil inscritos na escola, para 600 alunos. 5 mil. Isso significa que a população quer, né? Aquele bairro todo, né, que está implantado, que é inclusive um bairro vulnerável, ele falou, cara, os que não queriam agora querem voltar. E os que não quiseram ficar aqui também querem voltar. Então aqui eu tenho adesão 100%. Não tem problema na escola. Muito pelo contrário, os professores que saíram daqui, que são efetivos, querem voltar a dar aula na escola. Querem ficar aqui, não querem sair mais. Então a escola hoje é um sucesso aqui. E a fuga e evasão, zero de fuga e evasão e zero de problema. Nas duas escolas. A outra escola, onde é o CAIC, que é o mesmo molde que tem lá em Guaçuí, mesma coisa. Ele falou, quando fizemos aqui a votação, 1.078 pessoas. Eu tive um voto contrário. E eu tenho aqui 1.100 alunos. Aí a gente fica triste que a gente vê o novo governo aí querendo acabar com esse projeto, né, anunciado, cria um monte de coisa, e eu acho que as pessoas deviam conhecer mais. Parece que essa escola também vai ter uma em Presidente Kennedy, teria? Tem. Não sei se esse projeto vai continuar. Eu estive visitando lá, Basílio. Fantástico. O prefeito, acho que é o prefeito Oderli. Oderli. Isso, Oderli. Cara, ele tá fazendo a escola do zero também. Eu estive visitando a estrutura. Inclusive o Jauá esteve lá comigo. Nós tivemos lá eu, o Jauá e a Você Senhora. é crítico do Jauá pra caramba, vocês sou. Ele entende isso? As críticas que você faz são como vereador e não tem ele fica um pouco chateado comigo, porque nós somos amigos antes da política, né? Mas eu sou amigo dele antes da política, mas ele sentou na cadeira, ele é prefeito, eu sou vereador, eu respeito a posição dele e ele tem que respeitar a minha. Às vezes ele não entende o meu posicionamento. Inclusive eu não concordo que ele não aceitou a Escola Cívico-Militar de Guaçuí. Ele escreveu bem taxativamente assim: não vislumbramos a Escola Cívico-Militar nesse momento. E é mentira falar que é um custo elevado. Porque eu estive lá em Viana visitando, perguntei ao diretor qual foi o custo, ele falou assim, é o mesmo custo da escola anterior. Eu só faço uma gestão adequada, mas a verba é a mesma, entendeu? Com a escola lá em Viana, convido o prefeito, convido a secretária a visitar lá e confirmar o que eu estou falando, né? Então, estivemos visitando em Kennedy lá, a escola maravilhosa, entendeu? Tá para inaugurar agora, Capitão Tadeu, que encabeçou isso lá, parabéns, Capitão Tadeu. Inclusive, eu acho que os dois são formados na mesma época, ele e o Jauá, né? E vai funcionar se Deus quiser, tá? Jauá tá com bala na agulha para se reeleger lá? Olha, esquentar essa conversa. Eu sou suspeito para falar, né? Se ele tem condições de reeleição. Eu acho que ele tem que estudar um pouco mais. Inclusive, estudar o que eu mando para ele. Né? Porque não adianta me olhar como oposição se eu sento, estudo e apresento o resultado. Eu entrego o resultado, né? Então eu desejo que ele logre sucesso, né? Até porque ele é prefeito da cidade, eu respeito a posição do prefeito, ele é a maior autoridade da cidade, e se ele andar ruim, quem anda ruim é a cidade, né? Hoje a população tem uma crítica muito grande com relação, vamos dizer assim, o termômetro dele não tá bom não. Mas é eu falando. E a Vera Costa, ela foi prefeita por dois mandatos, né? Parece que ela está querendo também voltar, está ensaiando aí uma volta. Você acha que ela tem recal para isso? A Vera tem bagagem política, tem que respeitar. Ela é do PDT, né? PDT. A Vera foi a vereadora mais votada da história de Guaçuí, entendeu? A Vera tem um péssimo defeito, Basílio. Péssimo defeito. A Vera não dá referência às pessoas, tá? Não dá referência ao trabalho das pessoas. Estou dizendo aqui que ela tem bagagem política, respeitando ela. Estou dizendo aqui que ela foi a vereadora mais votada da história de Guaçuí, dando a referência dela, né? Então ela tem que aprender a fazer isso, porque na faculdade isso ensina, né? Foi vereadora, mas como prefeita, ela teve essa votação toda também? Teve, ela foi muito bem votada como prefeita, tanto na primeira votação dela quanto na segunda. A Vera tem capital político, ela tem bagagem política, não foi uma prefeita ruim não. Fez algumas pedaladas, tal, cometeu alguns deslizes como gestora, mas ela tem seus créditos também, né? Tem seus méritos também. Eu sou um crítico muito firme com a Vera, né? Inclusive, eu fui eleito na base dela. Foi a Vera que endossou minha ficha política, né? Ela que abonou a minha ficha no PDT, né? Só que a gente vai trabalhando. Quando você tem valor, né? Quando você tem valores, que você respeita valores, tem pessoas que você consegue dar ligue, tem pessoas que você se afasta naturalmente, porque começa a ter um atrito.
E eu não sou puxado pelo beiço, não adianta. Pois o Jauá é o atual prefeito, ele vai ter a máquina na mão. Tem a máquina certamente, numa cidade do porte de Iguaçuí, ele já sai com uma vantagem boa, só pelo fato de ter a máquina na mão e estar tentando uma reeleição. A Vera com 2 mandatos aí também, com um recal bom, com a população também chegando forte. E o anterior a Vera, o Wagner Rodrigues, ele entra nessa disputa com musculatura política? Cara, o Wagner é um cara muito querido. Né? O Wagner é meu conterrâneo do Rio Preto. O Wagner é um cara muito querido. Eu sou apaixonado pelo Wagner. Família do Wagner, as filhas do Wagner. Meus irmãos gostam, nós fomos criados na mesma cidade, próximo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós voltamos aqui lá atrás o que nós estava falando sobre a questão de você entregar resultado dentro da máquina pública. Muita coisa que o Wagner fazia na gestão dele, ele não faz hoje. Ele não consegue fazer. Porque o próprio Tribunal de Contas, ou a Câmara de Vereadores, tá? E aqui eu quero citar uma frase do Sérgio Meneghelli. O prefeito rouba porque a Câmara deixa. Se você tem uma Câmara passiva, rançosa, viciada, uma Câmara que não estuda, quem vai sofrer é o povo primeiramente. Porque o vereador é que defende o povo, não é o prefeito que defende o povo. Quem defende o povo é o vereador. Tá? O vereador que está perto de você, é o vereador que está na rua, é o vereador que está escutando você. Né? Então, o que o Wagner fez lá atrás, que era permitido, ele não consegue fazer hoje. Porque o Tribunal de Contas vai apertar ele, o Ministério Público de Contas vai apertar ele, e se Deus quiser, terá outros Vanderleis na Câmara. Ou outro vereador Valmir, tem, né? Ou andando na rua pedindo voto para outros. Para outros, né? Tem o Renato do Pônio, tem o Haroldo, tem a Lúcia. Eu vou citar todos os vereadores da Câmara, para não ser injusto. O Zé Ruim, né? O Carlinhos. Zé Ruim, mas Zé Ruim é bom? É bom. É de palavra. Entendeu? Tem o vereador Nelsinho, que tem muita vontade. Tem alguns deslizes, né? É uma coisa que eu não concordo, é que o vereador aprova as contas com irregularidade ou com indício de irregularidade, né, dizendo que é voto político, e depois ele vai pra rua cobrar que não tem médico no postinho, que não tem remédio no postinho, que tá faltando médico no pronto-socorro, que a rua tá sem limpeza, né? Então eu acho que tem que fiscalizar tudo, né? Inclusive as contas, né? E quero frisar, o Tribunal de Contas é opinativo. Quem decide mesmo somos nós vereadores, porque eu tô em loco, né? Então, por exemplo, muitas coisas acontecem de um governo por outro. O Jauá, por exemplo, herdou uma herança maldita da Vera, né? Herdou a herança maldita da Vera, que se chama FAPS, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. E eu sou muito crítico com relação a isso, porque se ruir o FAPS, se segregar massa no FAPS, se deixar de cumprir as obrigações com o FAPS, teremos um problema sério em Iguaçuí. Eu vou dizer que ele chega a ser mais sério do que o tratamento de água e esgoto. Porque mexe com as contas do município e acaba inviabilizando. Isso vai refletir na capacidade de pagar os servidores, na capacidade de investimento do município, inclusive de resolver o problema da água. Vanderlei, o papo tá bom, mas o diretor já está fazendo sinal ali, nosso tempo já esgotou. Mandou nós embora já? Algumas regras do YouTube que a gente precisa respeitar. Eu vou agradecer muito a sua presença. Não vai faltar oportunidade. Falando com a nossa audiência, a gente fala aqui de pretensão política, mas estamos falando de 2024. A gente só está tentando mapear o quadro, entender o quadro político do Espírito Santo. Já fizemos isso aqui em relação à Cachoeira, trouxemos vários pretensos candidatos para a gente entender, a população começar a entender, não deixar para a última hora, né? Certo. Esse negócio de você, você tem que começar a pensar antes, enxergar lá na frente. A gente vai se despedindo por aqui, lembrando para a nossa audiência, para não esquecer, por favor, se você gostou do Vanderlei, do que ele falou, ou não gostou também, vai aí, acabou de assistir o pod, vai ali nos comentários e deixa seu comentário, gostei. Se elogiou também, todo mundo gosta de elogio, né? Sim. Né, Vanderlei? Se não gostou do apresentador, pode falar também, o importante é comentar aí, fazer a sua inscrição no canal, daqui a um dia a gente vai estar com um botãozinho novo aí para você fazer a inscrição com mais facilidade, dá um like, importante você dar o like, e acompanhar a gente toda semana, que toda semana nós estamos aqui com um pod fresquinho, trazendo notícias de interesse da população. Mas não vai embora ainda não. Nós vamos deixar com vocês aqui agora, estamos recebendo da nossa audiência mensagens de pessoas do mundo inteiro, do Espírito Santo, que acompanham o pod de outros lugares. Nós recebemos uma de Vancouver, no Canadá. O amigo Milton Paulista, Milton Lima dos Santos Neto, né? Já morou em Cachoeira, acompanha o programa lá de Vancouver, no Canadá, mandou uma imagem da cidade, né? De cima de um prédio e um recadinho pra gente. Fica com esse recadinho e até semana que vem.
a gente volta, se Deus quiser. Hilton Paulista, de olho no lado B da notícia. Fala aí, Basílio.